Aleluia, como é bom estar com vocês. Eu me sinto cada vez mais jovem. Eu sei que essa geração há de alcançar muito além daquilo que nós conseguimos pedir e imaginar. Por quê? Porque vocês estão aqui. Amém? Pode sentar-se, meus amados. Guarde bem algo no seu coração, que Deus, o nosso Pai, o Eterno, Ele cuida da continuidade. Ele jamais iniciou algo para não ir até o fim. Ele jamais planejou algo para ficar com interrupções por causa de situações, circunstâncias ou pessoas. Então, quando nós pensamos e meditamos nisso, nós podemos saber que Deus continuará fazendo com que a história que Ele iniciou na sua vida haja continuidade, não só em sua, mas nas gerações. E Deus, nessa fase, nesse tempo presente que nós estamos vivendo, muito obrigado. Obrigado. Ele gerou em nossos corações a MAC Missões. MAC Missões no Brasil, em menos de um ano, produzindo 403, 404 pessoas conectadas, com a chama ardendo no coração, de saber a razão pela qual foram salvos e ainda vivem neste mundo. Saem para as ruas, evangelizam, asilos, prisões, casas de recuperação, nas ruas, na alta sociedade, em todos os cantos. Casa de paz, abrindo células. Isso está criando ali um organismo crescente, e cada um se envolvendo mais. E eu falo, meu Deus, que lindo, que lindo. Que lindo, Senhor. E passado aí, Deus ainda nos fala sobre Macfield, campo, treinados no secreto e enviados para o campo. E onde é o nosso campo? É onde nós estudamos, trabalhamos, compramos, vendemos, nosso dia a dia, a nossa existência, é o nosso campo de ação, porque quem carrega a visão de Deus, carrega a presença. E a presença, que é o Espírito Santo em nós, mexe ao ponto de, quando abrimos a boca para falar, é para transmitir com a boca aquilo que o coração está cheio. E cheio do amor de Deus, como podemos fazer outra coisa senão amar os que ainda estão perdidos, os que estão caídos, que precisam de ajuda para se levantar, ou aqueles que não foram alcançados, para estender a mão e alcançá-los, ou para fortalecer o mais fraco, ou para mostrar o amor maior, que é o amor de Deus, e não o nosso olhar de julgamento. Então, quando isso enche nossos corações, nos dá prazer, nos dá gozo, nos dá propósito de vida, nos dá algo que nós não podemos simplesmente andar, queremos correr, queremos voar, queremos alcançar os lugares perto e longe, para transmitir o que recebemos do Senhor. Então, Macfield. E quando nós chegamos aqui e começamos a falar algumas coisas, antes do impacto, nós ministramos uma palavra lá em Tokai, domingo pela manhã, na semana do impacto, no domingo anterior. E quando ali ministramos, eu falei, eu sei que dentro da igreja existem pessoas sedentas por mais de Jesus. Existem homens e mulheres de todo nível e faixa etária que têm mais sede. E falam assim, eu estou cultuando a Deus, vou para a igreja, sou abençoado, mas eu quero mais. Eu sei que o Senhor tem mais. A oferta dele para nós é muito mais do que nós podemos pedir e até imaginar.
aquilo que Ele dispõe. Então há muitos, e eu lancei um convite. Eu falei, quem sabe alguns de vocês aqui, pode ser 3, 4, 5, que já têm os seus compromissos nesses feriados, compromissos de descanso ou de visita a parentes, ou alguma outra na agenda já compromissada, mas vão ser dias em que eu quero saber se tem 2, 3 ou 4 para disporem de 3 dias. 3 dias de imersão, 3 dias das 8 da manhã às 8 da noite, para juntos nós recebemos do Senhor a visão celestial, algo do coração de Deus para o nosso. E qual não foi a surpresa que começaram a levantar as mãos depois da ministração da palavra? 3, 4, 5, 8. Eu falei, meu Deus. Eu mesmo falei, pessoas renunciando projetos que já estavam pré-marcados para ficarem 3 dias. Eu falei, mas pode ser que eu esteja confundindo uma mão erguida por alguma outra razão. Mas se é o que eu estou vendo, vem aqui para frente. Que vocês estão falando que querem desmarcar alguns compromissos, mudar a agenda para algo mais, que querem buscar de Deus. E quase 30 pessoas vieram à frente, quebrantados, chorando e se entregando. Eu falei, meu Deus, é real isso? Depois da noite, do mesmo dia, ministramos em Caria. E ali, da mesma forma, foi uma outra mensagem que Deus nos levou para ativar. E fizemos um chamado semelhante, quase 15. Eu falei, meu Deus, só faltava marcar. Eu pensei do dia 4, 5 e 6, mas chegou ao nosso conhecimento que dia 6 alguns iriam trabalhar. Aí eu mudei, então devia ser 3 dias, vamos fazer 2. 2, 4 e 5. E 2, dia 30 e dia 1º, que o impacto foi dia 2. Aí fizemos 2. Bom resultado, entre um e outro, 80 e alguns irmãos. Alguns pediram folga. Alguns falaram, nós queremos mais do Senhor. Então existe famintos por mais de Jesus. E não discriminam ninguém que não pôde. Sabe por quê? Entendemos que há coisas que não dá para mudar. Mas existe quem quer mais. E o que mais mexeu é que depois disso, numa ministração com um obreiro, eu estava ali, era numa quinta-feira, e depois de 4 horas que estávamos ali conversando, o Espírito Santo falou no meu coração, faz um chamado para uma imersão de intercessores. Eu falei, imersão de intercessores, um sábado inteiro, das 8 da manhã às 18 horas. E quantos que trabalham de sábado? Eu falei, mas eu vou fazer um chamado. E quando eu fiz aquele chamado, foi logo pensando em fazer em Tocaia, por causa do ambiente, do espaço maior, pensando em 30, 40 pessoas, mas já compromissado o dia, não podia ser ali. Liguei para o pastor Cid, falou, faz aqui. Eu falei, mas não tem compromisso? Dia 23, um dia antes, ou seja, 3 dias antes de nós viajarmos, de voltar para o Brasil. Ele falou, não, se tiver compromisso eu desmarco. Qualquer agenda na igreja eu desmarco, mas faz aqui. Aí fizemos, mas lá a vaga é 120. Em menos de uma semana lotou. Muitos quiseram se inscrever. E não há mais vaga. Qual sinal é esse? O que Deus está falando? O que Deus está querendo dizer comigo e com você? Aí esta semana, eu, no meu devocional, no secreto com Deus, eu estava lendo. E 2 versículos começou a mexer muito no meu coração. E me deixou cheio. E eu quero compartilhar com vocês 2 versículos que eu falei, Senhor, eu já li tantas vezes essa passagem, tantas vezes, mas me quebrantou tanto. Eu mencionei umas coisinhas, uns 2 ou 3 tópicos que eu anotei com a pastora e ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é lindo. As migalhas que produzem milagres. Leiam comigo, por favor. É sobre isso que eu quero falar. A fé que transforma migalhas em
milagre. Marcos capítulo 7, versículos 28 e 29. Obrigado, Jesus! Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Glórias a Deus. Marcos 7, versículos 28 e 29. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Quantas vezes eu já li, já ministrei esse texto, mas aqui, quando Jesus diz por esta palavra, por essa palavra. E quando vamos fazer a imersão de intercessores, eu comecei a meditar sobre isso, a intercessão, a oração. Como tem sido a nossa oração quando vamos diante do Senhor. E eu vi nesta mulher que ela não chega reivindicando direitos. Gentia. Ela não pertencia aos que estavam debaixo das promessas de Israel. Não fazia parte da aliança que Deus tinha com Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes. Então ela não se aproximou, confiado que tinha algum direito. Ela chega clamando por misericórdia. Ela foi a Jesus, mas o seu coração que clamava era misericórdia. E Jesus não estava desprezando a mulher, mas provando e revelando a qualidade da fé dela. Quantas vezes em nossa vida não é um não de Deus, não é uma demora para nos responder, mas é nós mesmos sendo provados que como é a qualidade da nossa fé. Profunda, rasa, reivindicatória ou confiante na graça e na misericórdia. Sim, Senhor, é aí que me pegou. A resposta que ela deu para Jesus. Diante da expressão, quando Jesus falou para ela que não convinha dar do pão aos cachorrinhos, não recebeu como ofensa, como desprezo, como uma rejeição, mas como algo que mexeu dentro dela, para ela poder dizer sim, Senhor. Ela não discutiu com Jesus, ela não procurou argumentar com o Senhor diante de uma situação constrangedora, ela não se ofendeu, ela guardou o coração, ela não abandonou o clamor, continuava ali, confiante de que aquilo que ela foi buscar, ela poderia receber. Ela não exigiu explicações. Sabe o momento de orar e as coisas difíceis ainda continuarem? E as batalhas da fé estão indo lá e o diabo procurando, dizendo, não te ouve, sua oração não está sendo respondida, não está fazendo caso. Ela não se preocupou, ela não tentou nem corrigir o mestre, mas Senhor, não. Ela disse essa expressão, o que mexeu comigo. Sim, Senhor. Eu procurei meditar e anotar e falar, sim, Senhor, o que é isso? Em um momento de aflição, em um momento de busca, de atender uma necessidade como aquela, poderia representar numa resposta que ela deu a Jesus. Sim, Senhor. Aqui na verdade está uma das maiores marcas de uma fé verdadeira.
É quando não se ofende, não desiste e sabe diante de quem está quando faz o seu pedido. É de alguém que não fica melindrado, não se machuca, mas sabe que o que foi buscar é importante. Tão importante que ela não se preocupa com a resposta ou com a maneira como naquele momento pôde ouvir algo, mas guarda o coração e sabe o que eu vim buscar. E diante de quem eu estou, nele pode produzir milagre e trazer a resposta que eu tanto preciso. Muitas pessoas perdem exatamente o milagre porque se ofendem no processo. Uma demora, não aconteceu como pede, a resposta não veio como esperava, e aí no processo acaba abandonando. Querem resposta, mas não aceitam o tratamento. Quase 48 anos de caminhada. Eu sei o que é orar a Deus por determinadas situações e coisas. Ao receber promessas de Deus e saber que existirá um tempo para se cumprir. Ai de mim, ai daquele que espera que porque orou já está tudo pronto. A oração é como semente, lançado em terra fértil, que é no coração do Pai. E a semente lançada em fé no coração do Pai, a seu tempo produzirá, crescerá e dará os frutos necessários. Aleluia! Quem é semeador sabe disso. Há sementes que crescem rápido, mas há sementes que levam mais tempo para produzir e dar o seu fruto. A oração é assim. A oração diante de Deus. Essa mulher nos ensina que a fé madura não se escandaliza facilmente. Mantém-se firme na fé, porque fiel é aquele que prometeu, é aquele que tudo pode. Não havia promessa para ela. Não havia promessa para os gentios. A promessa é para os filhos. Mas ela sabia quem era Jesus. Sabia que ele teria a resposta certa para dar a uma mãe que reivindicava nada para si, mas pela sua filha. Então ela foi. Ela reconhece com isso a soberania de Cristo. Ele é soberano. Mas quando reconhecemos que Ele é soberano, mas que nos ama, e nos ama de verdade, que não negou a sua própria vida, antes a entregou por nós. Estamos conversando, porque quando eu estou no carro, eu estou com a pastora, ou nós estamos orando, ou cantando louvores e adorando a Deus, ou falando em mistérios com o Senhor, ou conversando de algo que nos edifica e nos fortalece. E na vinda de lá para cá, meu amigo, pastor Adilson, eu dizia, oh, que companhia maravilhosa. Eu falei, como ontem eu estava em Ogak, ontem à noite, cheguei tarde em casa e hoje já muito cedo levantei, estou aqui, daqui a pouco quando eu saio direto para Yokite, lá, para estar lá até às 5 da tarde, então eu falei, me ajuda, vai dirigindo para mim, porque... Mas mesmo assim conversando das coisas lindas e maravilhosas, esse Cristo soberano, mesmo sendo soberano, Deus, sendo o eterno, nós estávamos conversando e eu falava, quando Adão perdeu, a Bíblia diz assim que os céus pertencem a Deus, mas a terra Deus deu aos homens. Mas o homem perdeu essa legalidade quando o diabo, que é espírito, né? São anjos caídos, são seres espirituais. E para ele se manifestar aqui na terra, como não nasceu na terra, precisou de um corpo de uma serpente para se manifestar e falar e causar aquele estrago através de Eva e Adão. Foi necessário Deus, o eterno. Deus é espírito. Foi preciso Ele tomar forma humana para nascer aqui, como eu e você, de um ventre materno. Embora gerado pelo Espírito Santo, mas foi de um ventre materno. Nasceu na terra
para ser chamado filho do homem e ter poder e autoridade para arrancar das mãos do diabo a chave da morte e do inferno e restituir o governo na terra aos homens, porque Deus deu aos homens através da manifestação do reino dos céus aqui na terra. Então esse que é soberano, tomar forma humana para vir habitar conosco, ela reconheceu isso. É soberano, mas mesmo assim, ela entende que na mesa de Jesus, até as migalhas têm poder. Não é lícito dar o pão para os cachorrinhos, mas Senhor, até debaixo da mesa, aquilo que as crianças, os filhos comem e caem de migalhas no chão, os cachorrinhos podem comer. Aquela expressão de uma fé genuína, uma fé sincera, uma fé verdadeira, reconhecendo a soberania do Senhor, mas ao mesmo tempo a sua necessidade era maior do que pensar numa ofensa, pensar num descarte, pensar numa discriminação. Era uma fé de confiança. Aí ela está dizendo: Senhor, eu sei que não tenho direito de exigir o pão inteiro, mas uma migalha da tua graça é suficiente para libertar a minha filha. Uma migalha da tua graça pode fazer o milagre que eu preciso, pode atender a minha necessidade, pode suprir de maneira em que aquilo que eu vim buscar eu receba. Eu não mereço, mas a tua graça me é suficiente. Que fé profunda. Para muitos, migalhas é resto, é sobra, é o que cai ao chão. Mas para ela, era a solução que ela precisava, era a resposta que ela foi buscar. Para ela, era suficiente, porque quando vem de Jesus, até que o que parece pequeno carrega o poder eterno para uma transformação. O que vem de Jesus é melhor para nós. Se eu fosse pensar e meditar sobre isso agora, até o cuspe de Jesus produz milagres. Escandaloso, né, para alguns. Mas o lodo, ou na língua do mudo ele fala, no olhar de um cego ele vê. De Jesus, o que vem de Jesus, aleluia, pode ser algo para alguém escandaloso, significante, mas é milagroso, aleluia, capaz de transformar situações e circunstâncias. Uma palavra de Jesus era suficiente, uma palavra como aquele cuja autoridade tinha, porque era um centurião e dizia para o seu servo: vai, ele ia, vem, ele vem. Ele reconhecia que a autoridade que tinha era delegada. Então Jesus não precisa nem ir à minha casa, basta uma palavra e o meu servo sarará. Um toque de Jesus era suficiente, aleluia, um toque, não precisa muito, ou chegar na orla das suas vestes é o suficiente. De Jesus não precisa muito, um pouquinho é o suficiente para que grandes milagres sucedam não só na nossa vida, mas em casa, na família, no nosso ambiente, onde nós tanto precisamos. Uma migalha da mesa era o suficiente, uma expressão da graça era o suficiente. Vindo de Jesus, até o olhar de Jesus, ele cura. Um traumatizado Pedro, apóstolo, escolhido para ficar mais próximo dele, no momento de negar Jesus, na sua caminhada, quando ele volta para trás, e o seu olhar, enquanto o olhar de Jesus curou-o, aleluia. E Jesus está olhando para cada um aqui nesta hora,
cada um de nós, o olhar dele nos encontra, porque ele vai além da nossa aparência, ele conhece o nosso coração. O que é que você tem orado? O que é que você tem buscado? Para quem você está pedindo? Como tem sido a sua oração? Como tem sido a sua reação quando a resposta não veio hoje? Quando é que vem? Amanhã? Depois? Diante de quantas situações? Uma ocasião foi em Randa também, uma senhora estava com uma situação difícil. O único filho no Brasil não conseguia visto. Foi um período que o Brasil lá, os consulados, seja de Curitiba, seja de São Paulo, estava negando. Era um momento difícil, ela estava num desespero. Ou voltavam todos para o Brasil, ou como deixar o filho lá. Estava sendo negado. E foi no momento que Deus nos liberou uma palavra. Quando fomos orar, ela explicou, falou, está liberado o visto. Na semana seguinte, o visto estava liberado. Que Deus é esse? Que vê intenções, vê corações sinceros e libera algo, vai liberar para a sua vida, está liberando hoje. Até uma migalha vindo de Jesus produz milagres. Milagre na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua área financeira, na sua saúde física, emocional, espiritual, vindo de Jesus, aleluia, produz milagres. A mulher não venceu Jesus pela insistência carnal, mas pela fé humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade nos atrai a Ele, nos une a Ele. E essa mulher mostrou humildade, ela se colocou no lugar de dependência total. É por isso que a resposta de Jesus foi essa: por essa palavra. Qual palavra? A palavra que ela diz: Senhor, até os cachorrinhos caem das migalhas que caem da mesa. Até os cachorrinhos. Essa palavra significa que pela expressão da tua fé. A fé não é aquela que às vezes se expressa, eu creio, e esmurra o chão, parede, bate não sei não onde, até na cabeça. Não. A fé é expressa de um coração sincero e humilde, que se apresenta ao Senhor, mesmo em meio às lágrimas rolando pela face. Eu creio, Senhor. O que o Senhor falou, o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Eu creio. Por essa palavra significa pela postura do coração. Qual é a postura do coração? Há momentos que em minhas orações eu procuro policiar muito o coração. Qual o posicionamento dele diante do Senhor? Diante de situações e circunstâncias, eu sou ousado. Eu mando embora. Eu rejeito. Como diz na linguagem da pastora Nilce, eu sempre ouço ela falar: eu te desprezo, eu te rejeito. Vai embora. Aí quando eu estava lá em casa, e graças a Deus a gente mora num sítio, não tem tanto problema. Se fosse num apartamento eu estava preocupado. Porque quando ela ora assim, eu falei: se os vizinhos acharem que ela está falando isso comigo, eu te rejeito, vai embora, eu te desprezo, vai achar que nós estamos brigando. Depois aí pastores, a mulher dizendo isso para o marido, opa! Mas glória a Deus, é um sítio, é um lugar tranquilo, né? É uma área urbana, e ela nas madrugadas vai orando, e de vez em quando eu ouço assim, ela vai orando, eu falei, oh, aleluia, são situações que ela está mandando embora. Essa é a nossa ousadia diante de situações adversas, é rejeitar, desprezar, não aceitar. Agora, quando é com o Senhor, Senhor, sei que tudo podes, nada te é impossível. Portanto, eu chego a ti humildemente dizendo: Pai, apresento essa causa, apresento essa necessidade.
Eu sei que o testemunho que o irmão aqui deu é Hugo. Ele deve ter também lá de trás ouvido daquele lugar que ele falou. Não estamos citando nenhuma. Opa. Às vezes ensina assim: você tem que exigir a Deus. Eu exijo a Deus, eu quero. Que posicionamento? Se é com Deus, opa, coração humilde. Posicionamento nosso é: Ele é Senhor, soberano. É isso. Mas situações, circunstâncias, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pode pedir: mar, abra-te. Vento, cala-te. Pode dizer assim: lua, sol, detente. Obedece a ordem daquele que está alinhado à vontade de Deus. Mas estamos falando agora na oração. Foi por esta tua palavra, pela confiança que você demonstrou. Por causa disso, o milagre foi liberado. Oh, Senhor, obrigado porque nós não precisamos fazer nada mais do que demonstrar uma confiança, a verdadeira esperança em Ti, pois há palavras que revelam fé. Fé é confiança, porque sabemos a quem estamos recorrendo, pedindo. Que o que fomos buscar, Ele é fiel, é poderoso. Ah, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Marta foi buscar Jesus, ele não tinha morrido ainda. Mas Jesus, de uma forma proposital, no tempo certo, para que a glória de Deus manifestasse de uma forma maior. Demorou ao ponto de chegar e já 4 dias Lázaro ter sido sepultado. E ela cria em ressurreição. Eu sei que no último dia, meu irmão há de ressuscitar. É porque às vezes nós queremos até dizer como Deus vai fazer e quando Ele vai fazer. É o nosso coração. Eu sei que ainda hoje isso pode responder-me. E se não for hoje, é no teu tempo, mas eu sei que responderás. Porque é em Ti que eu confio. Esse é o tipo de fé que libera o milagre, mesmo à distância. Então, não importa onde está o problema, se é no Brasil, no Peru, na Bolívia, se é na outra nação, de onde você veio, se é aqui no Japão, se é na outra cidade onde está. Não existe essa questão de distância. Existe a aproximação do nosso coração ao coração do Senhor. Então, a partir disso, Jesus disse: o demônio já saiu da tua filha. É por isso que Deus nos levou a chamar os intercessores para estar unidos. Eu vou dizer, hein? Labaredas de fogo. Algo muito profético. As vagas eram só para 120. E 120 nos lembra Atos 2, o dia em que 120 estavam reunidos e o Pentecoste veio sobre todos eles. Unidos num só propósito, fazendo um só pedido e trazendo ali diante do Senhor e recebendo do Senhor aquele dia 23. Por favor, nos ajude. Mesmo que você não possa ir, porque você não se inscreveu, não dá, mas você pode, mesmo à distância, falar: Senhor, faça o que o Senhor decidiu fazer lá naquele lugar, para que eles, quando retornarem às suas igrejas, que está vindo gente de Nagano, Hiroshima, de Hamamatsu, daqui, de Toyokawa, Toyohashi e outras regiões, para estarem unidos em um só propósito, com um coração humilde, se posicionando diante de Deus e falando: Jesus, tu podes, é o Senhor quem faz o avivamento desta nação. Nós acreditamos, chegou o tempo, chegou a hora, o avivamento é um derramar poderoso
poderoso do Espírito Santo, que nos manterá em chama viva, e aonde andarmos, essa chama vai incendiar corações, vai levar luz aonde há trevas, vai trazer milagres, aonde Deus vai operar seus sinais, as suas maravilhas, para que Ele, tão somente Ele, seja glorificado. Aleluia! Mesmo à distância, você não vai poder ir, mas você pode orar, você pode confiar, pode se aproximar do Senhor. Falou, faça lá e faça aqui, porque esse fogo vai se espalhar em toda a missão apoio, em todos aqueles que, unidos ao coração de um Deus que nos chamou para um propósito, Ele vai, aleluia, Ele vai realizar, muito além, para isso Ele é poderoso, muito além do que podemos pedir ou até imaginar. E eu imagino, eu estou vendo labaredas de fogo por onde passar, as pessoas olharem e falam, o que é isso que você carrega? Eu falo, é a presença do meu Deus, é a presença do meu Senhor, meu Salvador, é aquele que faz milagres, é aquele que libera. Uma palavra e tudo se faz. Quando o intercessor se coloca diante de Jesus com fé, algo pode acontecer onde ele nem está presente fisicamente. Do lado esquerdo, quantos já experimentaram isso? Orar mesmo aqui e Deus responder lá na sua casa, no seu país. Tem alguém aqui que já experimentou isso? E do lado direito também? Esse é o Deus a quem nós servimos e nele nós cremos. E nós vamos aí, Deus cuida da continuidade, muita coisa Ele fará nesta nação, usando a sua vida e salvando aqueles que ainda não foram salvos. Não importa onde estejam morando nesse momento, porque é Ele que nos chamou para fazer isso. Pais podem clamar por filhos, pastores interceder pelas ovelhas, igrejas orar por cidades, cidade das pontes, cidade das pontes. Missionários podem clamar por nações, intercessores podem tocar o céu e afetar a terra. As nossas orações toca os céus e o céu toca a terra. Aleluia. Então nós precisamos, e é isso que estaremos no dia 23 e hoje também aqui, recuperar essa fé humilde, perseverante e dependente. Ele pode, Ele quer, Ele faz. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele fará. Ele é Deus. E nós interagimos com Ele. O Espírito Santo em nós, nos movendo, e nós interagindo com Ele. Que coisa! Seres humanos limitados como nós, e Deus interagindo conosco. Eu fico imaginando naquela visão que Deus deu a Ezequiel, a única coisa que Deus queria: profetiza, filho do homem, ou seja, abra a boca, fale aquilo que eu farei. Quem faz é Deus, mas a boca para pronunciar o que Deus quer fazer é nossa. Deus disse para Moisés: eu vi e ouvi o clamor dos filhos de Israel lá no Egito. E o que Deus fez? Deus podia proteger, podia livrar, claro, mas enviou um homem para fazer isso. É nós. O Espírito Santo está dizendo para você: é nós. Você fala em ativar, eu sou ativado dia e noite, 24 horas. Porque Ele fala comigo, é nós. Eu falei, então vamos junto. É nós, eu abro a boca e falo, é Ele que faz, aleluia. É nós. É nós no sentido assim, é a interação. O Deus eterno, o Deus Espírito Santo em nós. Ou Ele veio morar em nós, habitar em nós para fazer o quê? Para ficar caladinho lá? Para ficar aquecido no nosso corpo? Para nos dar arrepios de vez em quando?
para nos trazer algumas emoções. Falou, eu senti o Espírito Santo está aqui. Claro que está. Desde o dia em que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, entregamos a nossa vida a Ele, Ele veio habitar em nós e disse Jesus, para sempre. Agora, será que é para sempre que nós liberamos Ele para agir? Agir através de nós? Nós poder tocar em alguém e abençoar? Nós abrir a boca e falar aquilo que Deus quer fazer quando encontramos alguém triste no trabalho? Alguém que, a semelhança de Saulo, que perseguia em Jerusalém os cristãos e até saía de lá para perseguir outros, e fazia como Ananias, não, Senhor, olha, nós temos visto o que ele está fazendo. Deus é capaz de transformar o mais vil pecador. É por isso, olha, se eu fosse abrir oportunidades para contar testemunho, há muitas cidades no Brasil que Deus está fazendo coisas tão forte, e nós temos uma fazendo lá em Rio Preto, São José do Rio Preto. É lindo. Posso contar? Ah, não, só vou contar se vocês falarem que sim. Posso contar? Sim. Lembra lá da imersão, né? Um irmão da intercessão veio dos mundos das drogas, mas convertido já há um tempo, crente, ele falou, tudo que Deus fez na minha vida é isso que agora eu quero que Ele me use. Em um dado momento foi pedir emprego em um restaurante. Um restaurante, um dos maiores ali de São José do Rio Preto. Especialidade. A dona, a proprietária daquele restaurante, 23 anos morando na Europa, Alemanha e França, se especializou em culinária e a especialidade dela era peixe. Imagine que tipo de peixe. Quando montou o restaurante lá em São José do Rio Preto, foi um dos maiores. A fila, aos finais de semana, virava quarteirões. Mesmo esse restaurante grande, virava quarteirões e mesmo assim ela tinha delivery. Comida especial, mas também ela trabalhava 16 a 18 horas por dia. Ela, embora tendo muitos funcionários, tinha as filhas trabalhando, tinha os filhos, mas eram muitos funcionários, mas não dava conta. Num dado momento, esse irmão pediu emprego lá e a filha dela deixou ele trabalhar. Aí nisso aí, ela estava com o pé quebrado. Mas mesmo assim, pé quebrado, nem para ir no hospital, não era falta de recurso, não é falta de médico, não é falta de hospital, não é falta de tratamento, tempo. Ganhou muito dinheiro, trabalhava muito, mas pé quebrado, esse irmão, olha aqui, DDU, deixa Deus usar. O homem na oração, o homem na humildade. Lá na cozinha foi a mulher daquele jeito, recém-empregado lá, ele fala, a senhora tem uma bacia? Tacho? Eu tenho, está aí, tem esse aí. Aí ele pega aquele tacho, vai lavar, lava, e ela nos seus pensamentos, o que ele está fazendo? Ela já era crente, convertida já desde 2012, mas nunca tinha passado uma experiência como aquela. Aí ela vê, vai lavando, tacho, e ela lá com tanto serviço, tanta coisa, e corre para um lado, corre para o outro. Ele falou, só pode sentar aqui e ficar aí um pouquinho? E ela ficou assim, por quê? Falando para sentar, ela é a patroa, ela que é a dona, está lá ele para trabalhar e pedindo para ela sentar, e a cabeça dela tem tudo o que precisava fazer, tudo aquilo. O Espírito Santo, quando nos dá um direcionamento, basta o obedecer para o milagre acontecer. Ela sentou lá, depois que fez tudo aquilo, ele derramou água naquele tacho, falou, só tem um pano aqui, uma toalha, né? Uma toalha. Falou, não, estamos na cozinha, tem pano de prato só, esse pano de cozinha. Aí, só pode pedir para trazer para mim? Ele pediu para um dos empregados trazer, trouxe, ela se espantada, mas ao mesmo tempo não resistindo. Aí com água,
pediu para ela colocar o pé lá, o pé que estava quebrado, e pegou aquele pano de prato mesmo e no pé dela. Muita ousadia, né? Ai, talvez você não tivesse coragem de fazer isso. Mas se o Espírito Santo te mexe e fala para você fazer, e ele foi fazendo. E ela ficou assim, e preocupada com aquela fila lá fora, ela tinha que trabalhar, e preocupada. Terminou. Aí falou, pronto, já terminei. Ela levanta, espantada com aquilo, e correndo com o trabalho ainda, correndo e fazendo. De repente, começa a bater o pé no chão. Aonde está o pé quebrado? Aonde está o milagre? Através da obediência. E aquilo começou a trazer uma transformação na vida dela. Ela falou, meu Deus. Começou a frequentar a Missão Apoio. E a pastora Mari, muita palavra profética, ele vai liberando e as coisas. E esse irmão é de lá, irmão Leandro. E foi ação, os milagres acontecendo. Bom resultado. E Deus foi movendo. Ela falou, vou colocar meu restaurante à venda. Ele falou, eu não quero mais ficar prisioneiro do dinheiro, que ficar ganhando dinheiro, essa vida assim. E pôs à venda, 700 mil reais na época, quase 1 milhão, entre 700 e 1 milhão, pôs, ou baixou um pouco, foi isso. E colocou à venda tudo. Por quê? Porque falou, quero dedicar meu tempo ao Senhor. Já tinha comprado um terreno grande ao lado, para construir. E depois ele falou, não. Passou um pouquinho de tempo, ela chega para a pastora, mas pastora, eu pus à venda. Mas já que está demorando um pouquinho, e eu não aguento mais ficar trabalhando direto, eu não quero. Para que ficar ganhando mais dinheiro, eu vou fechar. No prejuízo, vou fechar, mas eu quero ter mais tempo para Jesus. Uma casa grande com umas edículas no fundo. Falou, eu vou fazer só delivery, para ter mais tempo, pelo menos eu posso estar direto nos cultos, direto na igreja. E fez, começou, passou um pouquinho mais de tempo, falou, eu não quero fazer, para quê? Para que ganhar mais? Para que fazer mais? Para que eu quero servir a esse Deus que me ama. Eu quero dedicar-me mais a Ele, eu quero ser uma missionária, eu quero levar essa palavra a outros. E foi bom resultado. Ela tinha um irmão na casa de recuperação, onde era dono daquela casa de recuperação, um espírita. E era daquele regime compulsivo. Compulsivo é, você é obrigado a pagar caro, muito caro, e é obrigado a ficar lá, você não pode querer voltar. Porque tem muitas casas de recuperação, você fica, se você não achar que não quer ficar, você vai embora. Lá não, era obrigado. Caríssimo, tinha fazendeiros, empresários, tinha gente de todos os níveis. E o irmão dela estava ali, prisioneiro de uma situação como essa. E ela começou a ir com a equipe da igreja, missões em ação. E uns irmãos indo para lá, começou a fazer culto naquele local, toda quinta-feira à noite, fazendo culto. Foi se convertendo 1, 2, 3, o irmão dela se converteu, foi outro, foram se batizando. O dono do centro da casa de recuperação aceitou Jesus, foi batizado, porque ele começou a ver mudanças dentro do local. Não era mais drogas para livrar o outro de drogas, mas era o milagre de Jesus. E foi quando chegou em dezembro, em abril mês passado, reunião de obreiro, lá estava ela, rendendo-se completamente como missionária, porque até o delivery ela falou, fechou, para ter tempo livre para Jesus. O milagre Deus faz quando nós interagimos com o Espírito Santo. O interagir com o Espírito Santo é, carregamos a visão está em nós, Ele está em nós e se manifesta através de nós. Uma fé que não se ofende, que não abandona a mesa. O que é não abandonar a mesa? Mesmo se for migalhas, se cair, pode produzir milagre. Uma fé que sabe que está debaixo da mesa de Cristo ainda é melhor do que estar sentado nos palácios do mundo. Há muita coisa que o mundo oferece para poder pessoas se assentem à mesa palaciana das farturas, das riquezas ou daqueles interesses próprios.
Mas no interesse do reino há algo maior e melhor. É quando nos chama à mesa. Porque quem permanece humilde diante de Jesus nunca sai vazio da presença dele. Temos experimentado isso sempre? Nunca, jamais. Na humildade com Jesus, saímos sempre abençoados. Mesmo que pareça apenas uma migalha, se veio da mesa do Senhor, é suficiente para libertar uma casa inteira. Mas aqui não tem gentios. Aqui tem filhos. Filhos não ficam para comer o que cai da mesa. Filhos assentam à mesa com o Pai. Filhos comem do pão que o Filho reparte para nos saciar, para nos dar com abundância aquilo que vem do reino, e Ele nos oferece totalmente. Eu te convido a se colocar em pé. Imersão de intercessão, onde estaremos ali reunidos, nos entregando totalmente ao senhorio de Cristo, para que Ele faça em nós e através de nós, de todos da Missão Apoio, os milagres que Ele quer fazer nesta nação. Libertação, cura, salvação de vidas e transformação de vidas. Eu não sei o que você tem pedido, por quanto tempo e a sua grande necessidade. Mas eu refleti bastante, eu falei, Senhor, se essa mensagem falou tanto comigo, mesmo tendo pregado ela inúmeras vezes, eu sei que muitos na tua casa, aqui em Toyohashi, o Senhor vai estar falando. A tua resposta não foi negada. O seu pedido não foi negado. O posicionamento e humildade diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania, mas que você foi chamado a estar à mesa, é para saciar-se plenamente. E mesmo distante, mesmo se você vê que ainda está longe, mesmo que você veja que o seu pedido é por alguém, por uma situação, por algo que está travado, e aquilo que às vezes está lá na justiça, está preso. Mas daqui, da onde você está, com o seu coração posicionado na humildade diante do teu Senhor, Ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra. Eu quero orar agora por sua vida. Se você tem algo para no seu coração apresentar ao Senhor, e se em algum momento você se sentiu, quem sabe cansado porque orou, já pediu, quem sabe frustrado porque a resposta não veio em tempo, ou está demorando para chegar, hoje é o dia do Senhor destravar tudo isso e dizer que basta o olhar dele, basta uma palavra para liberar aquilo que você sente que está travado, está emperrado. Mas hoje o Senhor te diz, Ele libera uma palavra, aleluia, por causa desta tua palavra. Então Ele te chama, pode vir aqui à frente que nós vamos estar orando e está liberado. E o teu Deus que faz milagre, o teu Deus que vê a sua situação, o teu Deus que conhece o seu coração, o teu Deus que sabe da sua luta, estará hoje manifestando essa graça que vem dele. Então, se você tem esse pedido, você pode vir aqui à frente.